Deus é lindo, amém? Jesus maravilhoso que reúne o seu povo em pleno domingo de manhã para dizer: vem cá, meu povo, que eu quero falar com você. Deus é lindo e é um prazer estar aqui nesta manhã com cada um de vocês. É muito bom saber que você reservou para essa manhã a melhor parte. Você reservou para essa manhã o seu melhor tempo, primeiro, a primícia do dia, para dizer: Senhor, é teu, Pai. E nós entregamos aqui nessa manhã já algumas coisas nessa oração que o Lucas fez. E que em nome de Jesus o Senhor possa falar com você que está em casa, com você que está aqui. Que hoje seja uma semente de boa qualidade, caindo aí na terra, nesse terreno fértil que é o seu coração. Amém, queridos? Oh, glória, Deus é bom. Não se canse de dizer que Deus é bom. Porque Ele é bom mesmo, Ele é bom o tempo todo, Ele é bom a todo momento, Ele é bom com um monte de sim na nossa frente, mas Ele também é bom quando Ele diz não. Ele é bom a toda hora, então não se canse. Acorde já dizendo: Deus é bom. Você pode até não estar bem, mas você precisa dizer que Ele é bom. Amém? Reconheça essa verdade em nome de Jesus. Queridos, nós estamos numa série incrível que se chama Paternidade Gera Alguma Coisa. E se a gente fosse falar sobre paternidade, a gente ia falar sobre paternidade gera muita coisa. As 2 primeiras semanas nós vimos que a paternidade gera maturidade. Na 3ª semana nós vimos que a paternidade gera destino. Na 4ª semana nós vimos que a paternidade gera uma perspectiva correta. Na 5ª semana, nós vimos que a paternidade gera liberdade. E hoje, nós estaremos aqui para refletir um pouquinho só a respeito do que a paternidade gera restauração. Você precisa de restauração? Levante sua mão. A minha aqui está, ó, lá em cima. Todos nós precisamos de restauração. E o nosso Deus, Ele é especialista em restaurar. Não é novidade que por onde Jesus passa, Ele causa, né? Jesus chega numa família, Ele causa. Jesus chega numa vida, Ele chega na vida de um filho, de um pai, de uma mãe. Ele chega, Ele causa, não é assim, Clarindo? Ele não causou quando Ele chegou? Ele causa, porque por onde Ele passa, Ele deixa essa marca de transformação e restauração. Jesus, quando Ele passa, ninguém fica do mesmo jeito quando Jesus passa, Natália. Não tem como. Jesus passou, você reconhece logo: Jesus passou aqui nesse lugar. Você conversa com uma pessoa e ela tem uma linguagem, ela fala de um jeito, às vezes ela nem sabe explicar que foi Jesus, mas você identifica: aqui tem marca de Jesus, nessa família tem a marca de Jesus, nesse lugar tem a marca de Jesus. Então ninguém fica do mesmo jeito, basta que você receba Ele como Cristo e que você creia. E aí João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Gente, a gente tem o poder de ser filho de Deus. Presta atenção. Você não tem só, talvez no seu RG, filho de. Você tem o poder de ser filho de Deus. É diferente. O nível é outro, pastor Silas. Ter o poder de ser filho de Deus significa que você tem um pai poderoso. Porque tudo que você herda vem de quem? Vem de um pai de poder. Você só tem poder como filho porque você tem um pai poderoso. Aleluia. Isso quer dizer que o nosso pai, você conhece o pai pelo filho.
Não é assim? Ai, Jesus, que mistério é esse? Deu até coceira agora. Você conhece o pai pelo filho, você olha para o filho e você diz, meu Deus, esse menino é bem criado. Às vezes a gente olha e não vê isso não, hein? Jesus, misericórdia, menino, a minha reputação, não é assim? Mas você olha para o filho e você vê o cuidado do pai. E é assim que Deus é conosco. Então, peraí, eu estou chegando à conclusão, queridos, que existe um lugar dentro da paternidade desse pai que me guarda, que me protege e que também me impulsiona a ser parecido com ele. Amém? Se eu fosse abrir aqui oportunidade nessa manhã para cada um de vocês contarem um pouquinho da sua história. Como foi que você conheceu Jesus? Aonde você estava quando você não conhecia Jesus? O que você fazia quando você não conhecia Jesus? O que Jesus fez por você? Não seria possível numa manhã que cada um contasse a sua história de restauração. Não seria possível. São muitas histórias, são as mais variadas histórias, mas existe algo em comum entre as histórias. Você sabendo ou não, você intencionalmente ou não, propositalmente ou não, você está debaixo de uma paternidade. O Senhor Deus é o nosso Pai e Ele é especialista em restaurar a sua história. É por isso que você tem história para contar. Porque um dia Ele olhou para você e disse, eu preciso transformar essa história. Eu preciso mudar essa vida, eu vou mudar essa vida. E aí Ele chega e Ele transforma. E Ele chega e Ele restaura. Mas acredite, tem muita gente que não conhece esse lugar. Ou não quer esse lugar. Essa paternidade é tão preciosa que o próprio Cristo, Jesus, nos aponta para o Pai o tempo inteiro. E aí, lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, ele diz assim, ó. Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isso é verdade. O filho não pode fazer nada por si mesmo, mas somente o que vê o pai fazer. Porque tudo quanto o pai faz, o filho faz igualmente. Você está entendendo a história do filho com o pai? O filho, Jesus, tudo o que fazia era o que ele via o pai fazer. E aí a primeira pergunta da manhã é, o que você tem visto o pai fazer que você tem reproduzido? O que você tem visto o seu pai fazer que aponta para ele, não para você, mas para ele? Que em nome de Jesus, nessa manhã, você possa meditar sobre você ser aquele que aponta para Jesus. Porque Jesus aponta para o Pai. Em nenhum momento Jesus disse, sou eu, sou eu. Tudo era o Pai, era o que ele via o Pai fazer. Isso é um modelo para nós, porque Jesus fazia isso muito bem. Mas como eu acabei de dizer, muitos ou não sabem que existe esse lugar, ou não querem esse lugar. E aí eu fico pensando o seguinte, nós estamos ouvindo falar sobre guerras. Se acaso acontecesse na nossa nação, o rumor de guerra, e alguém de muita confiança dissesse assim, olha, existe um lugar seguro para você ir e levar sua família. Lá tem alimento, lá tem provisão, lá tem cuidado, lá não tem tempo para ficar, você vai ficar lá o tempo que for necessário. Certamente terão mais pessoas com você, mas cada um vai ter o seu lugar. E a gente só precisa administrar o espaço, mas é seguro, é impenetrável. Você iria ou não iria? Levante sua mão. Quem iria? Quem iria? Levaria a família, seguro.
fonte segura, fonte certa, fonte segura. Você vai levar sua família, proteger sua casa. Você iria, sim ou não? Eu iria. Eu iria. Mas nós temos esse lugar. Nós temos o lugar seguro em Deus, que muitas vezes, pastor Silas, nos recusamos a estar nesse lugar. Eu não consigo compreender. Mas um dia eu me recusei a estar nesse lugar. Talvez por não entender. Talvez por não entender profundamente o que significa essa paternidade que nos protege. Ela nos guarda. E ela não é só para nós, ela avança para a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos. É uma cascata de proteção que muitas vezes nos recusamos a estar. E houve uma nação que tomou essa decisão. Eu quero falar com vocês agora a respeito do livro de Jeremias. O profeta Jeremias, conhecido, está dentro do contexto, mas nós vamos falar sobre Jeremias e a nação de Judá. Jeremias foi chamado muito cedo. Ele era apenas um jovem quando o Senhor o chamou para sua missão árdua, dolorida, difícil, que nenhum de nós gostaria de estar no lugar de Jeremias para cumprir essa missão. O ministério de Jeremias, ele durou cerca de 625 a 585 antes de Cristo. Um ministério que foi muito árduo. E Jeremias viu a sua nação, ele era sacerdote e profeta, e ele viu a sua nação ser desintegrada, moral e espiritualmente. Ele viu a sua nação ser militarmente destruída e deportada da terra que Deus havia dado, a terra prometida. Ele viu seus compatriotas sendo levados cativos para uma terra estrangeira, a terra dos babilônios. Que duro. Imagine nós estarmos aqui e saber que lá numa outra região da nossa nação, existe um povo que está sendo oprimido, morrendo, sendo perseguido, levado cativo. Ver esse cenário para Jeremias era duro demais. Mas não bastava isso, Jeremias ainda era um profeta sem crédito. Toda mensagem que Deus mandava para Jeremias e falava: Jeremias, entrega essa mensagem aos reis. Entrega essa mensagem à nação. Entrega essa mensagem ao povo. Ninguém ouvia. Ninguém queria ouvir porque vivia o seu bel prazer. Vivia do jeito que queria. O pessoal entrava no templo para adorar a Deus. Saía do templo e ia adorar um outro Deus. A idolatria era um problema sério. Seríssimo. As religiões se misturavam lá dentro. Adorava-se a Deus e adorava-se a outros deuses. Moralmente, a nação estava em decadência. E aí Jeremias sabia que existia uma sentença para aquele lugar. Deus mandou Jeremias preparar o povo para aquela grande notícia de destruição. Mas o povo dizia: não, você está louco. Os profetas da época: você está louco. Isso não existe. Em tanto tempo, Deus vai trazer paz. E aquilo não era a voz de Deus, não era a boca de Deus. O povo decidiu se distanciar e distanciar o seu coração do relacionamento que tinha com Deus. E aí um belo dia Jeremias decide orar. Ele era um sacerdote e um profeta, então ele vai orar pela nação. E vai pedir que a nação se arrependa. E vai pedir que a nação se volte para Deus. E aí Deus duramente dá uma palavra que está lá no livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 14. Diz assim: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração,
porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Gente do céu, você imagine você está orando, esperando de Deus uma mudança, mover com os céus a oração. E aí Deus diz: pare, não ore, o povo é mau, você não vai mais orar. Parece que está tudo perdido, não é assim? Se a oração não chega nesse lugar, ninguém mais vai chegar. Se a oração não consegue mais transformar o lugar, quem vai poder fazer isso? E aí um pouco mais na frente, Deus começa a explicar a Jeremias o porquê que não era mais para ele orar. Por que havia tanto peso a essa nação? E aí eu queria que você me acompanhasse no capítulo 13, Jeremias capítulo 13, o versículo 1 ao 11. Deus começa a falar com Jeremias e diz assim: assim me disse o Senhor, Deus falando com Jeremias: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates, esconde ali na fenda de uma rocha. Fui, escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor havia me ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei ali esconder-se. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde eu escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para o servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos. Pode deixar aí nesse versículo, por favor. Deus explica a Jeremias que havia algo muito grave acontecendo. E que àquela altura, o povo seria entregue à sua própria decisão, à sua desobediência. Algo duro de se ouvir: não ore. O julgamento, a sentença já foi feita. E naquele momento, quando a gente faz a leitura desse texto e a gente vai para o versículo 11, a gente vê, porque como o cinto se apega ao lombo do homem, Deus começa a falar assim, ó, em outras palavras: nenhum momento foi plano meu que o povo estivesse como está. Porque quando ele criou o povo, foi para que o povo se apegasse a ele, como um cinto se apega ao lombo de um homem. Assim, diz o Senhor, fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel. Esse era o plano. Esse era o projeto. Para que o povo desse a ele louvor, honra, glória, para que eles fossem o povo de Deus. Esse era o projeto. Esse era o plano. Esse era o propósito. Mas por alguma razão, uma nação inteira decidiu sair debaixo dessa paternidade. Sair debaixo desse ambiente seguro e desfrutar desse lugar. Preferiu viver as próprias paixões. E estava feito. Judá estava condenado. Quando você começa a fazer a leitura, você começa a pensar da seguinte maneira: acabou para Judá. Não há mais o que fazer.
Mas um pouco mais à frente acontece algo muito especial. Abra, por favor, a sua Bíblia no capítulo 18 do livro de Jeremias. É dado a Jeremias uma coordenada. É dado a Jeremias uma coordenada. E ele fala o seguinte. Jeremias 18, capítulo 18, a partir do versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Assim como o oleiro, que enquanto constrói o seu vaso, pode ser que esse vaso seja quebrado ainda na mão do oleiro, o lugar bom. O lugar precioso é ser quebrado na mão do oleiro. O lugar maravilhoso é ser reconstruído na mão do oleiro. Ai, eu não quero ser quebrado, não. Se tiver que ser quebrado, vá para a mão do oleiro. É por isso que essa paternidade ela é tão preciosa. Porque se você precisa de reconstrução, de restauração, o lugar é debaixo dessa paternidade, é na mão do oleiro. E Deus pergunta a Jeremias naquele momento: será que eu não posso fazer, Jeremias, com Israel, com Judá, em desobediência, em plena sentença de destruição? Será que eu também não posso fazer com eles o que o oleiro faz com o vaso quebrado? E o que o oleiro faz com o vaso quebrado? Ele pega o que está ali, ó, tudo destruído, não serve mais para nada, não vai ter função nenhuma. Mas ele junta tudo de novo e ele faz novo. Ele junta tudo de novo e ao que bem parece aos seus olhos, olha aí o segredo. Ao que bem parece aos seus olhos, ele levanta um vaso novo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Entra nessa manhã, Jesus. Entra, Senhor, nesse lugar. E faz novo o que está quebrado. E faz novo, Senhor, nas nossas vidas aquilo que precisa de restauração. Aquilo que precisa, Senhor, da Tua intervenção. Mas não como eu quero ou como meu irmão quer, minha irmã. Mas que seja feito conforme bem parece aos Teus olhos, Senhor. Chega nesse lugar agora em nome de Jesus. Jeremias é enviado a observar um oleiro trabalhando. Enquanto o vaso estava sendo feito, quebrou-se e mostrou imperfeito. O oleiro misturou tudo e recomeçou. Nesse momento Deus começa a dizer assim, ó: eu vou tratar essa nação. E Ele pode estar dizendo a você nessa manhã: eu vou tratar o teu coração. Ele pode estar dizendo nessa manhã: eu vou tratar essa pessoa da tua casa, da tua família. Eu vou tratar com a tua saúde. Eu vou tratar com a grande decisão que você precisa tomar. Eu vou tratar, porque Ele é o oleiro que faz tudo novo, como lhe parece bem. Ele pode reformar, Ele pode restaurar, Ele pode julgar constantemente Judá, até que fique do jeito que estava o plano original.
Isso aconteceu conosco. Nos perdemos. Nos perdemos do plano original em algum momento. Nem estávamos lá, mas somos responsáveis também. E aí já havia um plano de restauração para nós. E se nós estamos aqui nessa manhã, é porque esse plano até hoje está em vigor. Ô glória! Se nós estamos aqui nessa manhã, é porque o plano está em vigor até os dias atuais. Existe um plano. Não tem nada perdido. Não há nada que Deus não possa chegar. Sabe por quê? Porque o pensamento de Deus é um pensamento de paz e não de mal. Haverá sempre esperança de restauração. Haverá sempre esperança de mudança. Jó, capítulo 14, do 7 ao 9. Jó não é contemporâneo de Jeremias, mas ele falou algo que parecia que ele estava até aqui, na hora, vivendo. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Aleluia. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer no seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Dará ramos como planta. Ah, como Ele ama fazer tudo novo. Deus ama fazer tudo novo. A gente gosta de fazer uns remendos, né? A gente puxa dali, estica dali, aí costura um pouquinho, dá um nó, aí dá um jeito, aí vê que ficou mais ou menos, tá bom, vamos seguir assim, tá tudo certo. Deus não, Ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo porque Ele é especialista em fazer novo. Porque o Deus de restauração trabalha com novidade de vida. Aleluia. O Deus que restaura, o Deus que chega na tua casa, o Deus que chega na tua saúde, o Deus que chega no teu negócio, na tua família, o Deus que transforma, que escreve coisas novas, é um Deus de criatividade e Ele faz tudo novo. Aleluia. Às vezes a gente insiste em viver o velho. E tudo que a gente precisa fazer é descobrir nesse lugar de paternidade qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É estar debaixo desse lugar na certeza de que Deus faz novo. E a gente resiste ao novo. A gente resiste à novidade. A gente reage. E Deus dizendo assim, eu quero fazer novo, Val. É novo, Val. Para, Val, de pedir ali, ó, daquele jeitinho. Não, Val, é novo. Quando Deus fala novo, é novo. Essa é a nossa esperança. E quando a gente volta para o texto, a gente percebe, Judá não tinha esperança. Quando o profeta falava com Judá, ninguém dizia, não há mais esperança, acabou a esperança. Ninguém cria mais, mas Deus fala com Jeremias e diz, será que eu não posso fazer como esse oleiro fez com o vaso? Ainda que dure, ainda que venha uma outra geração, ainda que venha a justiça, o julgamento, ainda que venha, o plano de Deus será sempre de renovar a minha e a sua esperança. E o bom de tudo é que isso não aconteceu só uma vez, viu, pastor Tiago? Essa paternidade que abraça aconteceu em vários momentos da palavra de Deus. O fim de Judá é que o julgamento veio. Mas nunca Israel deixou de ser a menina dos olhos de Deus. Nunca Israel deixou de ser olhada, amada pelo Pai. E é interessante porque o lugar da paternidade não é só o lugar do amor, da expressão de amor. O lugar da paternidade é o lugar da correção. O lugar da paternidade também é o lugar onde você vai corrigir rota porque alguma coisa não vai bem. Você será chamado a atenção no lugar da paternidade. Você será ajustado e ajustada no lugar da paternidade. Não é só o lugar do abraço, mas com certeza lá tem
correção, amor, graça, favor, misericórdia, perdão. Aleluia. Houve uma mulher que também se aproximou de um poço, a mulher de Samaria. João capítulo 4 conta essa história. Não precisa você abrir agora. Mas essa mulher, ela se aproxima de um poço e Jesus começa um diálogo com ela. Para mim é complicado entender, porque eu vejo a mulher falando de uma coisa, Jesus fala de outra. Ela fala de uma coisa, Jesus fala de outra. Ela fala de uma coisa, Jesus de outra. Ela fala do que vê, Jesus fala das coisas espirituais. Aquele diálogo para mim não tem muito nem pé nem cabeça. Mas uma coisa é certa. Houve um momento que Jesus disse: eu tenho um tipo de água que se você beber, nunca mais você terá sede. Aquilo chamou a atenção daquela mulher. Eu não quero voltar para o poço. Ela continuava sem entender a profundidade do que Jesus falava, mas Jesus aproveitou a oportunidade e abraçou aquela mulher com paternidade. Ela saiu daquele lugar livre. Ela saiu daquele lugar com a perspectiva correta. Ela saiu daquele lugar pouco mais madura. Se ela não estava muito madura, mas ela ia buscar a maturidade. Ela saiu daquele lugar com seu destino mudado. Ela saiu daquele lugar uma outra pessoa. Esse é o lugar da paternidade. Está tudo perdido. Não havia como mudar a história daquela mulher, mas ela foi alcançada. Ela foi tocada, mesmo sem entender. Mas ela disse sim, eu quero dessa água. E aí um pouquinho mais à frente, João 8, conta a história de uma outra mulher. Aquela que chegou condenada, a mulher adúltera. Já chegou sendo lançada assim aos pés de Jesus. E aí ela é jogada naquele lugar. E era uma armadilha para Jesus. Aquela mulher, pouco estavam se importando com o que ia acontecer com ela. Ali era apenas uma oportunidade de pegar Cristo, pegar Jesus. Ou ele ofenderia politicamente aquele lugar, ou ele ofenderia espiritualmente na presença dos sacerdotes. Então, para onde ele fosse ali, estava feito, estava armada a cilada para Jesus. E a mulher pouco importa, ela já era adúltera mesmo, ela seria apedrejada. E aí levam aquela mulher para Jesus e jogam aquela mulher aos pés de Jesus. E Jesus, sem pressa nenhuma, escrevendo no chão, ele só faz uma pergunta. E essa pergunta iguala todo mundo no mesmo nível daquela mulher. Todo mundo se achava melhor que ela. Estava ali para apedrejá-la, para julgá-la. E aí Jesus pergunta: quem não tiver pecado, fique à vontade, pode atirar a primeira pedra. Não fica ninguém. Jesus pergunta àquela mulher: onde estão os teus acusadores? E a mulher responde que foram embora. Não estão mais lá naquele lugar. Aí ele fala: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Eu também não te condeno, fala Jesus. Aleluia. Estava tudo perdido. Estava tudo perdido. Ninguém poderia tirar aquela mulher daquela sentença. Era um flagrante. E aí ele diz: eu não te condeno. Aquela mulher, assim como a mulher samaritana, também é abraçada naquele momento pela paternidade de Deus. Por esse olhar paterno que diz: agora seja livre, vá e não peques mais.
Aleluia. Aleluia. O Senhor pode chegar aí na tua causa. O Senhor, Ele pode chegar nesse lugar que está perdido. Já houve julgamento, já houve sentença. O Senhor, Ele chega nesse lugar. O Senhor chega nesse lugar especial que você fechou a porta e disse: Senhor, pode entrar em todas as áreas da minha vida, mas essa aqui está tudo bem, não mexe. Está tudo certo, não precisa entrar. E o Senhor nessa manhã nos convida a ser abraçados por essa paternidade que nos protege. Por essa paternidade que nos livra, que nos amadurece. Por essa paternidade que cuida de nós. Por essa paternidade que gera esse destino sobre as nossas vidas. Por essa paternidade que restaura. Aleluia. Eu quero pedir que nesse momento você fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria fazer uma oração com você. E eu queria pedir que nesse momento você colocasse a mão no seu coração. E que você colocasse diante de Deus aquilo que é impossível para você. Não tem mais como mudar. Não tem mais o que fazer. Não tem mais para onde ir, é só até aqui. O seu limite já chegou. E você quer entrar nessa manhã nesse lugar paterno, aonde Deus é poderoso para cuidar do seu coração, para ser o oleiro da sua vida. E aonde você se deixa ser moldado por esse oleiro. E nessa manhã você entrega ao Senhor dizendo: não sou mais eu, Pai. Não é mais a minha vontade. Não é mais do jeito que eu quero. Não é mais do jeito que eu acho. Mas é como o Senhor. O que bem parece aos teus olhos, Pai. Toma o controle, toma a direção. Aleluia. Aleluia. Coloque diante do Senhor agora. Coloque diante do Senhor. Entre nesse lugar paterno, aonde o Senhor pode restaurar. Aonde o Senhor pode colocar tudo do seu devido lugar. Aonde a perspectiva de Deus é tudo novo. É tudo novo para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Nessa manhã, Senhor, nós estamos diante do Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer que nós somos o barro. Nós somos o vaso. Tu és o oleiro, Senhor. Faz como te apraz. Nos conduz nessa jornada. Nos leva para o lugar que o Senhor preparou.